Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está em João, capítulo 20, versículos 1 e 2 e versículos do 11 ao 18. Que o Espírito Santo venha habitar em nós. Repletos desse Espírito Santo, possamos compreender a palavra de Deus e viver conforme os caminhos do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos ali a sua Bíblia. Pegue lá junto comigo. João capítulo 20, versículos 1 e 2 e do 11 ao 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. E lhes diz: Retiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde colocaram. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, lhe diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos. E diz-lhes: Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Vi o Senhor, e as coisas que ele lhes disse. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, que é festa de Santa Maria Madalena, é colocado essa passagem em que Maria Madalena foi ao sepulcro do Senhor e lá, a primeiro momento, ela se preocupa por não encontrar Jesus, não encontrar o corpo de Jesus. Ainda sem entender o que havia acontecido, sem entender ainda aquilo que Jesus havia dito, que ele iria passar, que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Porque mesmo como Jesus mesmo falou, que eles iriam compreender tudo somente quando vier a ouvir o Espírito Santo, a ouvir o Paráclito. Somente nesse momento em que eles compreenderam realmente aquilo tudo que haviam vivido, aquilo que Jesus havia falado. Mas antes estava como ainda incompreensível, difícil de entender, algo novo, algo que eles nunca tinham visto, não tinham nem ideia do que era tudo aquilo que estava acontecendo. E Maria Madalena teve essa graça de ir ao encontro, ver anjos, ver Jesus. Naquele momento, Jesus aparece a ela e fala com ela e se aproxima dela. E então Jesus se dirige a Maria, chamando pelo nome. Assim também Jesus nos chama pelo nome. Nos chama pelo nome esperando ouvir de nós: Mestre, Senhor, Tu és que conduz a minha vida, Tu és o Senhor, o Mestre da minha vida. Tu podes tudo, Senhor, Tu podes me ajudar, Tu podes me livrar desse momento.
me livrar desse sofrimento, me livrar dessa angústia, desses pensamentos negativos, Senhor, Tu podes. Assim nós devemos nos voltar ao Senhor, com essa certeza que, sim, Ele morreu por cada um de nós, mas Ele sendo Deus, Ele ressuscitou, nos mostrando que nós iremos passar por esse momento de ir ao encontro do Pai, de ir ao encontro de Deus nessa vida, enquanto vivemos procurando seus caminhos, para que na eternidade nós nos encontremos com Ele. E assim nós devemos também anunciar. Sim, nós temos uma vida com o Senhor. Assim como Maria, ela foi anunciar aos discípulos, nós devemos anunciar. Eu estou seguindo os caminhos do Senhor. Eu busco seguir os caminhos do Senhor. Mais corretamente, eu busco ouvir a voz de Deus. Eu busco me encontrar com o Senhor em oração, me encontrar com o Senhor ao ler a Bíblia. Eu busco seguir seus caminhos. Que sim, nós temos os momentos de dificuldade, de fraqueza, de angústia, de tristeza, como Maria aqui, que estava em dúvida, não sabia o que estava acontecendo. Muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo em nossa vida. Mas se nós nos voltarmos para o Senhor, se nós nos voltarmos para Ele, procurar ouvir a sua voz, nós iremos compreender. Ali ela viu tudo aquilo, ela viu os anjos, ela viu Jesus, mas ela não compreendia, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas é um momento que Jesus a chamou pelo nome, Maria. Nesse momento ela entendeu, ela se voltou, ela entendeu que era Jesus. Então assim, no momento das nossas tristezas, nos momentos das nossas dificuldades, de angústias, devemos nos voltar para o Senhor, que Ele irá nos ajudar a compreender, nos irá ajudar a passar por aquele momento, mas precisamos nos voltar para Ele. Então vamos orar. Senhor, obrigado porque és tão bom, porque és tão amável. Obrigado, Senhor, porque nos dá essa palavra de amor, nos dá a palavra de ânimo, nos dá o consolo. Obrigado, Senhor, porque nos ajuda a entender tantas coisas que não compreendemos. Nos ajuda a superar todas as dificuldades, os momentos de tristeza, de solidão. Obrigado, Senhor. Então pedimos que nós saibamos nos abrir ao Seu agir, nós saibamos nos voltar para Ti, nós saibamos compreender a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Então nos conduza sempre com Teu Espírito Santo, Senhor, para que voltando-se para Si a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso coração, assim nós seremos acalentados, assim nós iremos compreender aquilo que cabe a nós compreender e aceitar aquilo que não cabe a nós compreender. Por isso nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu amor. Muito obrigado, Senhor, pela Sua palavra nesse dia. E obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos conduz e nos consola e nos abraça. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu agir em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que Deus nos abençoe e volte para nós seu olhar de misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.